como prometido, tá? Segundo vídeo, resolução da lista de exercícios sobre teoria cinética dos gases. E aí, pessoal, um ponto interessante, tá? É que essa lista, ela foi colocada no sistema na última semana e ela vai se comportar como um material auxiliar, tá? Detalhe aqui, juntamente com esse vídeo, eu coloquei para vocês no sistema as orientações. Então, para a teoria cinética dos gases, nesse primeiro momento, a abordagem é superficial. Então, os exercícios de aprendizagem, os resumos que foram feitos, tá? E as questões feitas em sala de aula, elas são suficientes para essa sua primeira avaliação, tá? Obviamente que para um AVG, para um próximo exercício ou atividade, seja ela avaliativa ou não, a gente vai ter um nível de dificuldade um pouco maior. Por hora, tá? A gente vai tratar de maneira especial esses principais temas. E aí, no caso de teoria cinética dos gases, lembre-se que nós temos aqueles postulados com relação aos gases ideais, tá? Se não me engano, a página 3 do livro, a página 4 do livro. As transformações gasosas, a transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica. Nós temos também a equação de Clapeyron, tá? E além disso, a lei volumétrica, a hipótese de Amadeu-Avogadro, tá? Com relação aos volumes e a quantidade de mols, a quantidade de partículas de um determinado gás, tá? Que ele observou aquela proporcionalidade, quanto mais partículas, maior o volume da amostra gasosa, tá? Então, as questões que envolvem densidade ou até a comparação entre gás real e ideal, por hora isso eu não vou abordar, tá? Mas é importante saber que os gases ideais eles se comportam de uma forma e os gases reais se comportam de uma outra maneira, meio que antagônica, tá? Então, por exemplo, um gás ideal, se você vai desconsiderar as interações, para o gás real você vai considerar, tá? Então, são esses pontos. Mas por hora, o mais importante aqui é compreender as transformações gasosas e aprender a relacionar não somente a hipótese de Amadeu-Avogadro como a equação de Clapeyron, certo? Então vamos lá. A ideia aqui é resolver as questões pares, tá, pessoal? Então vamos lá. A questão 2, vamos começar aqui. Uma amostra de C2H4 foi colocada em um recipiente rígido de 2 litros. Detalhe, essa transformação, tá? Ela acontece sob quais circunstâncias? Perceba que a questão não fala se a transformação é isotérmica, isovolumétrica, mas perceba que há aqui uma informação importante. Uma amostra de um determinado gás foi colocada em recipiente rígido de 2 litros, ou seja, a tua transformação ela vai ser isovolumétrica, ou isométrica, ou isocórica, tá? E aí, previamente evacuado e aquecido de 300 Kelvin a 450 Kelvin. Perceba que eu tenho a temperatura inicial, a temperatura final, beleza? Nós temos o gráfico que vai representar o comportamento desse gás quando submetido a essas variações. E aí, o comando da questão ele fala o seguinte: descreva 2 razões pelas quais as alterações de pressão e temperatura... Aqui tem um errinho, tá, pessoal? Eu fui ajustar a questão e aí acabou que essa segunda fórmula aqui ela está errada. Mas quando eu for postar para vocês, já na plataforma eu vou colocar com a fórmula molecular correta, tá? C2H4. Então, para descrever 2 alterações, tá? Com relação a alteração de pressão e temperatura nessas condições. Então observe o seguinte: mantido o volume constante, tá? Tem que lembrar que a tua temperatura, tá? Ela está associada a um grau de agitação das partículas. E observe o seguinte: na medida que a temperatura aumenta, tá? Você vai ter um aumento dessa agitação, ou seja, você vai ter um aumento da energia cinética, tá, dessas partículas. Lembrando que a energia cinética vai ser o produto da massa pela velocidade dividido por 2. Então observe que na medida que a tua energia cinética ela aumenta, a tua velocidade média das partículas é o quê? Também aumentar, tá? Então qual que é a interpretação? Mantido o volume constante, quando a tua velocidade das partículas ela aumenta, tá? A frequência de colisões, a frequência com que as partículas se chocam com as paredes do recipiente ao qual essa amostra de gás está contida, ela tende a aumentar, ou seja, a tua pressão, tá? Ela também vai o quê? Aumentar. Então lembre-se que para uma transformação isovolumétrica, na medida em que tu aumenta a pressão, o volume, perdão, à medida que tu aumenta a pressão, a temperatura, tá? Também aumenta. São grandezas, são variáveis que são proporcionais, tá? O volume não vai variar, porque eu havia até comentado no começo da questão que a tua transformação ela é isovolumétrica. Então, observe que aumentou a pressão,
aumentou a energia cinética média, aumenta a velocidade, aumenta a frequência de colisão e, consequentemente, aumenta a pressão, tá? E aí você vai justificar esse gráfico e esse comportamento observado em função dessas relações, tá? Tranquilo? No gabarito a gente até coloquei de maneira mais objetiva, mas segue praticamente o mesmo raciocínio, tá? A primeira razão, à medida que a temperatura aumenta, a velocidade média das partículas aumenta, e aí o item 2, à medida que a temperatura aumenta, a energia cinética das moléculas aumenta, e aí a frequência de colisão vai aumentar, o que eu havia comentado antes, tá? Você poderia sintetizar e resumir tudo isso em uma única resposta, ficaria talvez mais coerente, certo? Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Vamos lá, pessoal, questão 4 agora. Admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio, tá? Em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal. E aí, para o comportamento do gás ideal, você volta lá para a página 3, página 4, onde nós temos aqueles postulados, tá? Para teoria cinética dos gases, e aí são colocados aqui, são elencados alguns pontos, que é o volume desprezível, frente ao volume do recipiente ao qual o gás está contido, as forças de atração e repulsão são desconsideradas. Você vai ter também a conservação da energia quando as colisões elas ocorrem, então são colisões perfeitamente elásticas. Mas aí seguindo, tá? Esse gás assume uma característica ideal, beleza. E aí é dada a pressão, deixa eu colocar aqui, é dada a pressão desse gás. A pressão é igual a 1 atm. A temperatura também é fornecida já em Kelvin, 300 Kelvin. E aí a massa desse gás é igual a 0,16 gramas. E aí se pede, nessas condições, o seu volume. Detalhe, essa questão aqui, tá? Ela não está falando, ou ela não te dá indícios de que é uma transformação gasosa, seja isotérmica, isobárica, isovolumétrica, como ocorre, por exemplo, na questão 2, na qual você tem ali mantido o volume, por exemplo, e variando-se ali a temperatura, você vai observar uma variação na pressão. Só que nesse caso da questão 4, você não tem uma transformação gasosa. Você tem um gás que está submetido a algumas condições, e aí, diante do que é apresentado, se pede uma das funções, uma das variáveis de estado, né, que nesse caso é o volume. Então, como a questão não fala em nenhum momento de transformação gasosa, a gente tem que falar aqui da equação de Clapeyron, tá? Então a gente vai partir do nosso PV igual a N vezes R vezes T. Detalhe que essa questão aqui ela não te dá o valor do R, tá? Mas questões que porventura na prova venham abordar a equação de Clapeyron, você vai ter sim o valor da constante, que é 0,082, e as unidades são, deixa eu botar aqui embaixo que fica melhor. Nós vamos ter 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Então a tua pressão tem que estar em atm, confere. O volume que você vai encontrar vai ser em litros, beleza? A quantidade de matéria vai estar em mol e a temperatura vai estar em Kelvin. Então a gente vem para cá, ó. Nós fazemos PV igual a nRT, a pressão é 1, não vou colocar as unidades porque já está em atm, tá? O volume é o que eu quero. O N, perceba que eu não tenho, o N é o número de mols. E a questão me forneceu o quê? A massa. Eu tenho que transformar esse número de mols em massa. Tu sabe que número de mols, deixa eu tirar aqui, número de mols vai ser igual a massa pela massa molar. Na tabela periódica vai ter que recorrer à massa molar do argônio, tá? A massa molar do argônio, pessoal, é igual a 40 gramas por mol. O que eu posso fazer aqui? É tirar esse N da equação e colocar número de mols por massa molar, tá? Ou eu poderia fazer separar e depois colocar esse valor. Vamos fazer separado, vamos fazer o passo a passo, tá? Embora na prova você já possa adiantar e colocar esse valor, ao invés do N, colocar o M sobre MM. Mas vamos lá, N vai ser igual a massa, que é 0,16 gramas, dividido por 40 gramas por mol. O grama vai embora com grama, nós vamos ter aí 0,016 dividido por 40, tá? E aí, para adiantar aqui nosso serviço, tá? Calculadora. Na prova, pessoal, as contas elas seguem esse mesmo processo, tá? Então eu não coloquei muitas questões que envolvessem a equação de Clapeyron, uma vez que a resolução delas requer um pouco de tempo para o trato matemático da coisa, tá? Então vamos lá, 0,16 vezes
perdão, dividido por 40. Isso aqui deu 0,004 mol. Então, vou substituir esse N por 0,004 mol, vezes 0,082, vezes 300. Deixa eu tirar essa continha aqui de baixo, para não confundir. Deixa eu trazer isso aqui para cá. Deixa eu pegar isso aqui e trazer para o lado, para deixar organizado isso aqui. E aí, vamos lá. O volume vai ser igual. Aí nós fazemos 0,004 vezes 0,082 vezes 300. Ou seja, o volume que eu encontrei, 0,0984, está em litros. Porém, a questão, tá? Ela me pede esse volume expresso em mililitros. Então, de litro para mililitro, qual que é o meu fator de transformação? Eu vou multiplicar por 1000 ou eu vou dividir por 1000? Eu vou multiplicar por 1000, tá? Perceba que a conta aqui ela não vai estar perfeitamente exata porque nós fizemos a calculadora, tá? Então ficou o valor por completo, por inteiro. Mas numa situação de prova, tá? O que você pode fazer, numa questão discursiva, e eu aceito você fazer dessa forma, tá? Colocar um valor aproximado. Então você vai fazer a conta, tá? Tenta manter ali 3 casas após a vírgula, 4 casas após a vírgula. A questão aqui com 2 casas é suficiente. Mas você percebe que já há uma relação entre o valor que você encontrou, tá, com a resposta correta. Então, ao multiplicar por 1000 para transformar isso aqui, nós temos que o volume vai ser igual a, são 3 zeros, né? A vírgula corre 1, 2, 3 casas, 98,4 litros. Então, tu pode fazer com um valor aproximado, ou se fosse o caso, eu colocaria assim, o volume em mililitros se aproxima de ponto. E aí você marcaria a opção cujo valor mais se aproxima, tá? Então, vamos lá. Vamos seguindo. Deixa eu só minimizar isso aqui, caso você queira tirar um print disso aqui, tá? Para a questão 4. Deixa eu botar aqui. Questão 4. PVNRT, número de mols, tá? Deixa eu só organizar isso aqui, número de mols aqui, ó. Traz para cá. E aí eu substituí esse 0,04 mols aqui, ó. Certo? Então vamos lá, vamos seguir, vamos organizar. Vamos na sequência. Questão 6. As figuras representam dois momentos de uma massa fixa de um gás ideal que foi comprimida. Opa, eu tenho uma massa de gás que foi comprimida, eu tenho uma transformação. Que com certeza não é isovolumétrica, uma vez que a massa ela foi o quê? Comprimida, tá? E aí, observe que no momento 1 nós tínhamos um volume de 5 litros, no momento 2 de 3 litros. Se a pressão do gás no momento 1 era de 15 atm, tá? Qual será a pressão no momento 2? Então perceba que é uma questão que vai tratar aqui de uma transformação, tá? Então nós temos que partir da lei geral. P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2. Como tu tem a temperatura constante, ó, a temperatura em ambos os momentos é a mesma, ou seja, a transformação ela vai ser isotérmica. Então T1 vai ser igual a T2, eu posso cancelar. E aí a pressão no momento 1 era 15 atm. O volume no momento 1 era 5 litros. A pressão no momento 2 é o que eu quero. E o meu volume, perdão, no momento 2 era de 3 litros. Então perceba que litro vai embora com litro. Eu posso cortar esse 3 com esse 15 que está aqui. Vai sobrar 5, correto? Então fica 5 vezes 5 igual a x. X vai ser igual a 25 atm. Essa daqui é uma questãozinha clássica que envolve transformações gasosas, tá? Parte da lei geral. Pega aqui a tua lei geral, tá? Observa qual que é a tua variável ali, qual que é a tua incógnita, perdão, que não vai sofrer alteração, né? Nesse caso, a temperatura aqui é mantida constante. Pressão e volume são as tuas variáveis. Então, substitui os valores e realiza a tua operação matemática simples aqui, tá? Então, nós teríamos aqui, para a questão 6, a letra E, tá? Vamos na sequência, questão 8, tá? Deixa eu trazer para cá.
Deixa eu subir aqui. Vamos só conferir aqui o gabarito. Então, deixa eu marcar aqui as opções. A questão 2 era discursiva. A questão 4, nós encontramos 96. Deixa aqui. Ao final a gente faz essa correção. Aí a questão 6, 25, tá? A questão 7 a gente deixa. Vamos fazer só as pares. As ímpares você pega para fazer sozinho. E vamos para lá, para a questão 8. Numa temperatura ambiente de 25 graus Celsius de pressão de 1 atm, a pessoa consegue absorver por meio do processo respiratório 4 litros de ar. Então, perceba que nós temos aqui algumas variáveis, tá? Temperatura igual a 25 graus Celsius, o que corresponde a 298 Kelvin, tá? A pressão vai ser igual a 1 atm e você vai ter um volume de 4 litros. Beleza. Isso quando fora d'água, né? Vamos para cá. Na temperatura ambiente, tá? Para meio do processo respiratório, são 4 litros de ar. Dessa forma, se o mergulhador no Rio Paraguai mergulha sob uma temperatura também... Opa! Também mergulha em uma mesma temperatura, ou seja, uma transformação gasosa isotérmica, tá? Então, nós já podemos adiantar aqui, ó, e P1V1 vai ser igual a P2V2, tá? Uma vez que T1 vai ser igual a T2. Tá? Então, a transformação isotérmica. E aí ele quer saber o volume. Ora, a pressão inicial era de 1 atm. Vamos colocar aqui, ó, 1 atm. O teu volume de 4 litros. Beleza. Em uma pressão de 4 atm, qual vai ser o teu volume? Fica fácil, né? Corto 4 com 4. Corto atm com atm. X vai ser igual a 1 litro. Pronto, só isso. Então, nesse caso aqui, nós temos, para a questão 8, deixa eu só apagar isso aqui, para a questão 8, nós temos aqui, alternativa B, 1 litro de ar, tá? Vamos na sequência, questão 10. Ela fala assim, ó. Os desodorantes do tipo aerossol contêm em sua formulação solventes e propelentes inflamáveis. Por essa razão, as embalagens utilizadas para a comercialização do produto fornecem no rótulo, algumas informações tais como: não expor a embalagem ao sol, não usar próximo a chamas e não descartar em incinerador. E aí, uma lata desse tipo de desodorante foi lançada em um incinerador com uma temperatura... Então, vamos lá, questão 10... Perceba que a temperatura era de, já vou colocar em Kelvin, tá? 298 Kelvin. E a pressão era de 1 atm. Certamente a lata estava... Todo o conteúdo já deveria ter sido utilizado, tá? Então, como não havia diferença de pressão interna e externa, ao apertar o desodorante, né, a válvula de escape do gás, não saía nenhum gás, uma vez que todo o conteúdo já havia sido eliminado, tá? Então, vamos lá. E aí, quando a temperatura, vamos colocar aqui T1, P1. Quando a temperatura atingiu 621 graus Celsius, então nós fazemos, ó, 621 mais 273. Então, T2 vai ser igual a 498, 894 Kelvin, tá? E aí, a lata explode. E aí, qual é a pressão, correto? Considere que não houve deformação durante... Considere que não houve deformação durante o aquecimento, ou seja, o volume foi mantido o quê? Constante, tá? No momento da explosão, a pressão no interior da lata era. Então, a questão pede o P2. Então, como a minha transformação é isovolumétrica, eu vou ter P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 T2. Como é isovolumétrica, os volumes se cancelam, então eu vou ter P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Vamos para cá e vamos lá. A pressão inicial era de 1, a temperatura 298 Kelvin. Isso aqui é 1 atm. E aí a pressão final não sei quanto vale e a temperatura final 894 Kelvin. Correto? Então vamos lá. Kelvin vai embora com Kelvin, vai sobrar apenas o atm. E aí nós fazemos assim, ó. Pode fazer o passo a passo, tá? Para não ter perigo de você cometer equívocos na prova. Fica 298 vezes P2 igual a 894 vezes 1 atm. Então, P2 vai ser igual a 894 atm dividido por 298.
E aí perceba que isso aqui vai dar aproximadamente 3, né? Se você bem observar, esse valor se aproxima muito de 3. Mas para confirmar, vamos para cá, ó. 894 dividido por 298. Isso aqui dá exatamente 3. 3 o quê? ATM. Então perceba aqui, a pressão de um ATM, a temperatura de 25 graus Celsius, a lata ela é lançada em incinerador, a temperatura sobe muito, a pressão consequentemente acompanha, tá? Uma vez que é uma transformação isovolumétrica, temperatura e pressão são proporcionais, a pressão triplica e aí nesse momento a lata explode, tá? Então nesse caso aqui nós temos como alternativa correta a letra C. Tá? Vamos lá, pessoal, questão 12. Acompanhe. O Hospital Municipal de Juruti, no Pará, recebe mais de 70 litros de oxigênio para tratar pacientes com Covid-19. A oxigenoterapia é indicada para todos os pacientes graves, inicialmente variando de 5. Vamos colocar aqui, ó, só um momento. São 70 cilindros de oxigênio para tratar, certo? Vai ser com relação à notícia. Mas vamos lá, com relação à técnica, tá? A oxigenoterapia indicada para todos os pacientes graves, inicialmente variando de 5 a 10 litros de oxigênio por minuto. E aí a questão fala assim, ó, para uma vazão constante e máxima, ou seja, para uma vazão máxima, então, nosso caso aqui, ó, 10 litros, tá, de O2, o cilindro de cada paciente deverá necessariamente ser trocado após, aí vamos lá, dados aqui embaixo, o volume interno do cilindro, o volume aproximado de gás a 1 atm de pressão em cada cilindro, tá? E aí a pressão inicial no cilindro. Vamos lá, volume interno do cilindro 50 litros, certo? Volume aproximado de gás a 1 atm de pressão em cada cilindro, são 10.000 metros cúbicos. E aí a pressão interna no cilindro de aproximadamente 200 atm. Então, para essa questão, pessoal, é importante saber o seguinte. Nós vamos trabalhar com uma vazão de 10 litros de oxigênio por minuto. E aí, outro ponto importante são 10 litros para cada 1 minuto. Isso trabalhando na vazão máxima. A questão pede o tempo de troca desse cilindro. O tempo de troca desse cilindro ele vai acontecer quando o cilindro, tá, ele estiver com a pressão interna igual à pressão externa. Ou seja, quando não houver um diferencial de pressão para que essas moléculas do gás que estão aprisionadas, presas no cilindro, elas saiam, tá? Elas escapem. Então vamos lá. O volume interno do cilindro é de 50 litros. Ou seja, nesse caso, tá? Você vai ter um volume de 50 litros dentro do cilindro que não será retirado. E cada cilindro, tá? Ele vai ter aqui 10 metros cúbicos, tá? 10.000 litros de oxigênio dentro dele. Então, o volume que pode ser retirado, deixa eu botar aqui, ó, o volume que será retirado vai ser igual a 10.000 litros menos 50 litros, ou seja, isso vai ser igual a 9.950 litros de O2 que podem ser o quê? Retirados, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente observa que se a minha vazão é de 10 litros para cada 1 minuto, 9.950 litros. Eu terei quantos minutos, tá? Uma regra de 3. Detalhe que as afirmativas da questão, todas elas se apresentam em horas, tá? Então, nesse caso, nós vamos ter aqui x vezes 10 igual a 9.950. Corto 0 com 0. X igual a 9.900, no caso, 995 minutos. A gente sabe que 1 minuto, no caso, 1 hora, tem 60 minutos. Então, ao dividir isso aqui por 60 minutos em 1 hora, a gente corta minuto por minuto. E aí, x vai ser aproximadamente igual a 995 dividido por 60. A 16, bota aqui, aproximadamente 16,6 horas. Tá? Só que tem um ponto aqui, pessoal, que é o seguinte. A nossa resposta já foi encontrada, tá? Corresponde a 16,6 horas. Beleza.
Só que as afirmativas que são colocadas aqui são duas. Nós temos aqui a letra A e a letra B. A letra A fala assim, ó, a troca deverá acontecer, né, após 17 horas de uso, sendo o volume de gás restante no cilindro igual a 50 e a pressão igual a 1 atm. Correto. Por que não a letra D? Tá? 17 horas de uso, sendo o volume de gás restante no cilindro igual a 0 e pressão de 1 atm. Perceba que deve existir uma massa de gás dentro do cilindro, tá? E aí, obviamente, uma pressão referente a essa massa de gás. Como eu havia falado no começo da questão, o escape de gás ele somente vai acontecer quando existe um diferencial de pressão entre o interno e o externo. E esse diferencial de pressão ocorre em função do gás ali presente. Não faz sentido ter um volume de gás igual a 0. Eu tenho que ter um volume, que é o volume do próprio cilindro. Tá? Então, nesse caso aqui, a alternativa correta seria a letra A. Tá? Nós temos aí 17 horas de uso. Tá? E, além desse tempo, um volume de gás igual a 50 litros, que é o volume do próprio cilindro, e pressão de 1 atm. Tranquilo, pessoal? Vamos para a questão 14. As leis empíricas dos gases ideais foram fundamentais para o desenvolvimento da termodinâmica. Sobre os gases ideais, considere as afirmações. A primeira afirmativa: a temperatura constante, o volume de certa massa de gás constante, é inversamente proporcional à pressão a qual ele está submetido. E aí tem um ponto, pessoal. É importante observar como se dá a relação entre as constantes. Um exemplo clássico aqui, a transformação. Vamos trabalhar com a isotérmica mesmo, que é o que é colocado na questão. Para a transformação isotérmica, tá? A gente tem que a temperatura ela é mantida constante, tá? Temperatura constante. E aí nós temos a seguinte relação, que a pressão ela é proporcional ao inverso do volume. Na medida em que a pressão aumenta, tá? O teu volume diminui. Ou quando o teu volume diminui, a pressão aumenta. Fica mais fácil interpretar dessa maneira. Um exemplo clássico, que eu até comentei em sala de aula, é um balão de festa. Você enche o balão de festa, amarra, e aí quando você pressiona aquele balão, tá? Você percebe inclusive esse aumento de pressão. Você aperta, agora que você não consegue mais diminuir aquele volume. Ou seja, você aumenta a pressão e não consegue mais diminuir o seu volume. Aumentar a pressão, diminuir o volume. Então, a pressão ela vai ser proporcional, mais uma vez aqui, tá? A pressão ela vai ser proporcional ao inverso do volume. E aí, para transformar isso aqui em uma relação matemática, a pressão vai ser igual a K vezes o inverso do volume. E aí, isolando o K, eu tenho que P vezes V vai ser igual a K. Ou seja, para uma transformação na qual as minhas grandezas elas são inversamente proporcionais, o produto, tá, dessas duas grandezas é igual a uma constante. Então, observe a primeira afirmativa aqui, ó. A temperatura constante, tá, transformação isotérmica, o volume de uma certa massa de gás é inversamente proporcional à pressão a qual ele está submetido. Pressão e volume, tá, são inversamente proporcionais. Perfeito. Então, a primeira afirmativa está correta. Vamos para a segunda. A pressão constante, ou seja, a transformação isobárica, tá? O volume de uma certa massa de gás é proporcional à temperatura absoluta. Mantida a pressão constante, tá? Nós temos sim uma proporcionalidade. As grandezas somente serão inversamente proporcionais à transformação isotérmica, na qual a pressão é inversamente proporcional ao teu volume. Para a transformação isobárica e para a transformação isovolumétrica, as grandezas, tá, elas são proporcionais. À medida que um aumenta, o outro também vai aumentar, certo? Então, mais uma vez, ó, segunda afirmativa. A pressão constante, o volume de uma certa massa de gás é proporcional à temperatura absoluta. Tranquilo. Vamos para a terceira. A volume constante, transformação isovolumétrica ou isométrica ou isocórica. A volume constante, a pressão de certa massa de gás constante é proporcional à temperatura absoluta. Sim, tá? Também existe a proporcionalidade. Então, corretas aqui as letras, no caso, as afirmativas 1, 2 e 3, todas elas, tá? Vamos para 16. 16, 18 e aí nós finalizamos. Vamos para a questão 16.
Você e seus amigos decidem fazer um passeio de balão de ar quente, que terá duração de vários dias. Para o passeio, você resolveu levar alguns pacotes de batata chips. Dentro dos pacotes dessas batatas é colocado gás de hidrogênio, que tem a função de preencher o espaço vazio de cada pacote e manter toda a crocância e sabor do alimento, além de desacelerar a atividade microbiológica, uma vez que não tem uma atmosfera rica em oxigênio. E aí, vamos lá. A atmosfera interna do pacote de batata chips contém 0,60. Deixa eu só apagar que foi demais aqui. Contém 0,60 gramas de gás de nitrogênio, que é o nosso N2, tá? Vou botar aqui, ó. N2. E aí, vamos lá. Isso é... Cadê? Volta para cá. A atmosfera interna de pacote de batata chips contém 0,6 gramas de gás de nitrogênio, certo? No início da viagem. Como você deseja ser um cientista, resolve fazer algumas medidas das grandezas envolvidas. Até aí, beleza. Antes de o balão de ar quente levantar voo, o volume... Então, vamos colocar aqui, ó. A condição antes, tá? Antes. E aqui vamos colocar o depois. Então, no antes, nós tínhamos aí uma pressão de 0,9 atm, tá? E a temperatura em questão, já vamos colocar em Kelvin, tá? 303 Kelvin. E aí, quando o balão sobe, o nitrogênio dentro dos pacotes se expande e o pacote infla. Então, perceba que já há uma relação que é colocada aqui, tá? Quando o balão sobe, o nitrogênio dentro dos pacotes se expande e o pacote infla. É comum se observar que quando você ganha altitude, tá, a temperatura tende a diminuir e aí você tem uma diferença também de densidade, tá? Não somente de densidade, mas também das variáveis do gás que tu está analisando. E aí vamos lá. Ansioso para explicar esse fenômeno, você faz outras medições e observa que a pressão caiu para 0,7. Então, a pressão atmosférica, tá? Caiu para 0,70, ou 7, tá? Uma vez que você ganha altitude, a temperatura diminui, a pressão atmosférica também diminui, mas como o saquinho de batata ele não está furado, a pressão lá dentro, tá? É a mesma. Porém, a pressão fora é menor. Como a pressão interna ela é maior, o gás tende a se expandir. E aí, qual que é a observação feita? O pacote de batatinha, ele infla, tá? Então, vamos lá. Além disso, a pressão diminuiu e a temperatura também diminuiu. Vamos colocar aqui em Kelvin logo, 280 Kelvin. Ela cai para 7 graus Celsius, que equivale a 280 Kelvin. Ele joga aqui uma constante que aí eu não sei se a gente vai utilizar, tá? Uma vez que a gente observa que há uma transformação gasosa aqui envolvida. Então vamos lá. Ele fornece aqui também as relações de massa, a massa molecular do gás de nitrogênio, tranquilo. Vamos seguindo. Admitindo-se que a embalagem não opõe a resistência à expansão, é possível inferir que... ele quer o volume de gás. Mas perceba que essa constante aqui, a gente está trabalhando com transformação gasosa. Não tem para que usar a equação de Clapeyron, tá? Embora a questão te forneça os dados. Numa clara tentativa de eu vou fornecer as informações porque vai que ele pensa que é para usar. Mas não é, pô. Observe que aqui nós temos variações, tá? Variações no seu volume. Nós temos variações na temperatura e na pressão. Todo mundo aqui muda. Tem só uma informação que eu não havia colocado, que era o volume. Deixa eu só diminuir aqui um pouquinho para colocar as informações. Porque nós temos aqui a pressão inicial, a temperatura inicial e nós temos o volume inicial, tá? Que eu acabei passando por cima e não coloquei. O volume inicial, ó, deixa eu trazer para cá, 591 mililitros. Então, deixa eu trazer para cá e colocar também 591 ml. E aí aqui eu tenho a pressão 2, nós temos a temperatura 2 e nós vamos ter um volume final que eu não conheço. Então, aqui, neste caso em específico, como nenhuma incógnita aqui variou, tá? Então, a minha lei geral, meu P1, V1, T1, P2, V2, T2, todos os dados devem ser substituídos, uma vez que nenhuma grandeza foi mantida constante, tá? A minha transformação não foi isotérmica, não foi isobárica, não foi isovolumétrica. Houve alteração de pressão, houve alteração de temperatura e aí, em cima disso, pede-se o volume, tá? Então, vamos para cá. A pressão inicial
0,9. O volume inicial 591 ml e a temperatura 303. Detalhe, não vou colocar as unidades porque ao final já vou encontrar esse volume, tá, em mililitros. A pressão final 0,7, o volume final é o que eu quero, é o meu X, e a minha temperatura 280, tá? Então jogo aqui o meio pelos extremos e para adiantar aqui, tá, pessoal, vamos para cá, para nossa calculadora. Deixa eu limpar isso aqui. 0,9 vezes 591 vezes 280, certo? Dividido por 303, dividido por 0,7. Então, o nosso pacote de batatinha aqui, ó, vai ter aproximadamente, tá, 702 ml. Então, X, você pode montar, e a ideia é que você monte e organize isso aqui, tá? Se fosse uma questão de prova, você colocaria, armaria toda a conta e faria as operações com calma, tá? É uma questão que não é difícil. As operações matemáticas aqui puxam um pouquinho da sua paciência, da atenção, tá? Como a questão pede o valor aproximado, nós teríamos aí a nossa letra D, tá? Vamos na sequência, a questão 18. Para se calibrar, perdão, o pneu de um carro no posto de serviços, a recomendação é 30 psi, sigla em inglês para a unidade de pressão libra-força por polegada quadrada. Para o pneu de um avião, que é preenchido com nitrogênio puro em vez de ar, a regulagem recomendada é de cerca de 200 psi. Então a minha pressão vai ser de 200 psi. A temperatura de 300 Kelvin. E aí, a questão continua. No momento, então, do pouso, essa pressão interna pode aumentar significativamente. Não sabemos quanto vai alterar, mas essa pressão vai alterar uma vez que você vai ter uma variação, tá, da tua temperatura. E aí, para essa questão, a informação que é colocada é que o volume do pneu ele não se altera. Então, V1 vai ser igual a V2. Eu vou cancelar na minha lei geral, tá? E sobra isso aqui. Só que, pessoal, uma forma de você fazer isso aqui rapidamente é a seguinte. Se a transformação é isovolumétrica, o volume é constante, à medida que a temperatura aumenta, a pressão aumenta. E elas são proporcionais. Ou seja, se a tua temperatura, tá, ela aumentou 4 vezes, ora, a tua pressão vai aumentar também 4 vezes. Ou seja, nesse caso aqui, você vai ter para essa questão, tá, uma pressão final, botar aqui, ó, P2 igual a 800 psi. Você pode também fazer essa conta no papel, tá? E você vai observar que você vai chegar em o mesmo valor, tá? 800 psi. Vamos só fazer o cheque aqui das nossas questões. A questão 2 era a questão discursiva, a questão 4, vamos colocar aqui no cantinho, tá? Vamos colocar aqui. Questão 4 era a letra A. A questão 6 havíamos colocado a letra E. A questão 8, a questão 10, a questão 12, a questão 14, a questão 16 e a questão 18. A questão 8, letra B. A questão 10, letra C. A questão 12, letra A. A questão 14, letra D. A questão 16, também letra D. E a questão 18, letra E. Vamos fazer o cheque final aqui agora, para saber se está tudo certinho, tudo organizado. A questão 2 era discursiva, tá? Fica para vocês aqui a leitura. A questão 4, letra A. A questão 6, letra E. A questão 8, letra B. A questão 10, letra C. A questão 14, letra D. A 16, letra D, a questão 18, letra E, tá? Então é isso, pessoal. Fica para vocês esse vídeo e também a resolução, tá, das questões que foram colocadas para casa. E aí, eu creio que, caso seja necessário, eu também disponibilize mais um vídeo, tá? Resolvendo as questões.
mais pelo menos uma ou duas questões que envolvam gráficos, uma vez que essa lista não tem tanto gráfico. Belezinha, pessoal? Então é isso. Boa sorte, boa prova e até. Valeu!